A gente está recebendo aqui o Joaquim Passos, né, que é especificamente educador físico, mas treinador justamente de basquete. O Ricardo Silveira, que é coordenador dos jogos, mas está aqui hoje mais como um personagem que é, digamos, já bem conhecido, experiente no mundo do vôlei aqui no nosso estado. E eu vou perguntar a vocês, né, os números foram trazidos aí em relação aos jogos escolares, que não se retém só esse tipo de competição, outras competições também, as pessoas têm notado que outros esportes que não futebol ou futsal não têm sido procurados da forma como deveriam. Para você, Joaquim, hoje, por que a garotada não se interessa pelo basquete? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, pessoal da TV e quem está nos assistindo. O basquete ele tem um diferencial que é o espaço para a sua prática, né? Nem todo ginásio está preparado, tem as tabelas, que é a estrutura, para que se tenha o basquete. Só para você ter uma ideia, eu estou com uma turminha numa escola pública, treinando basquete numa quadra sem tabela, né? Consegui uma parceria com uma faculdade particular e eles estão confeccionando 2 tabelas móveis para nos ajudar, certo? Então, o espaço apropriado em Campina ele é restrito. Existem ginásios em grandes clubes aqui da cidade que não tem a tabela de basquete. Então, isso reflete. Se eu não tenho onde praticar, eu não vou ter uma escolinha para oferecer a modalidade. Consequentemente, com o passar do tempo, aquela galera que jogava, que aprendeu nas escolas, que é outro espaço que está acabando, as escolas estão investindo muito pouco no esporte. Seja ela pública ou privada, né? Principalmente a privada. A pública está havendo está começando a pensar nisso, mas ainda está muito longe, né? A própria prefeitura mesmo está construindo ginásios, quadras cobertas em várias escolas. Mas lembramos que a maioria das escolas, a faixa etária das crianças é até o quinto ano, que são entre 10 e 12 anos. Eles vão ter o ginásio para iniciar e depois, né, onde eles vão continuar. Então, tudo isso complica o futuro do atleta, principalmente no basquete, né? Basquete a gente já conseguiu em campeonatos, como próprios jogos escolares aqui, tem mais de 6 equipes, até 8 equipes nas categorias maiores. E desde o ano passado ele vem tendo essa queda. O ano passado tivemos 3 masculinos e 2 femininas. E esse ano 2 masculinas e 1 feminina. Isso na categoria... Na categoria A, mais né? nova, a categoria Isso. A, que é a categoria de 12 a 14 anos. Né? Através da Liga, esse ano nós realizamos o primeiro festival, só com equipes locais, e conseguimos colocar 100 crianças, né, de 11 a 15 anos jogando basquete durante todo um dia. Vamos tentar o segundo ainda esse semestre e está programado mais 2. Né? Esse é a primeira iniciativa da Liga para tentar esse resgate. Até mesmo porque no festival, independente do atleta que treina basquete, né, do menino que pratica o basquete, sempre vem um menino do futsal, vem um menino do vôlei, do handebol. Justamente que, através da brincadeira, assim, que se incentiva. Apesar de ter o seu lado competitivo, lógico, mas aí vai ter o incentivo e a participação de todos. E isso já refletiu, né, com a equipe do Colégio Motiva no basquete feminino, que participou do festival, né, foi campeã na categoria de 15 anos, sub-15 e sub-13, e está disputando o Campeonato Paraibano, e é líder do primeiro e segundo turno, vai fazer a final e é o favorito. Quer dizer, o trabalho do professor Eduardo Schaeff, que vem rendendo frutos aí, mas que não foi iniciado agora. Ele vem desde o ano passado com essas meninas, a gente já assistiu alguns treinamentos com ele, então os frutos já estão sendo colhidos cedo. Outra preocupação, assim, que várias cidades estão superando Campina, né? Nós temos um trabalho muito bem feito na cidade de Caiçara, né? Começou com o professor Ricardo, hoje é comandado por Edinho, e o basquete de Caiçara já foi campeão, já chegou a várias finais em categorias que Campina nunca chegou, categorias de base, certo? Por quê? Há um incentivo muito grande lá da prefeitura, certo? O ginásio é aberto para a prática do basquete, acho que Ricardo também conhece, tem o voleibol lá, um bom trabalho, se eu não me engano, com Ademilson, né? Muito bom também, já vieram aqui em Campinas, os caras já vieram participar de competições aqui, traz essa equipe de lá para participar de competições aqui, tudo com apoio da prefeitura. Então, os poderes públicos, né? Ricardo até falou na entrevista agora há pouco, ele foi no ponto certo. Os poderes públicos nas 3 esferas estão falhando. E você complementou muito bem, como um país que vai
promover agora uma Olimpíada e não existe investimento para as categorias de base. O Brasil só investiu nos atletas de ponta. É verdade. E justamente o que você falou, a China passou 10 anos preparando os atletas para poder se candidatar à Olimpíada. Né? O Brasil... Sem ter a certeza que ia ser série de Olimpíadas. Para ter nas Olimpíadas fazer um bonito trabalho, né? como foi realizado. O Brasil fez o inverso. Ele primeiro se candidatou para depois preparar a base. Então, como o tempo é curto, não existe base no Brasil. Não vai fazer milagre de um dia para a noite, lógico, para ter justamente esse atleta preparado. E aí, se o Joaquim fala sobre as tabelas no vôlei, é lógico, pelo menos o investimento é um pouco maior, mas o vôlei também precisa, né, justamente de uma estrutura, que é justamente os postes, né, a rede, né, não se joga vôlei em todo lugar, embora o improviso até seja mais simples do que seria a prática do basquete. O futebol nem se fala, né? Bota 2 sandálias e vai brincar. Né? Mas o vôlei também vem sentindo essa queda, né? Na busca por parte da prática nas escolas, né, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos da TV Itararé. Joaquim colocou muito bem essas questões de dificuldade com relação ao esporte dele. A nossa dificuldade, na realidade, em Campina Grande, já vem há mais de 10, 12 anos. Né? É a falta de incentivo, que seria através de campeonatos. Campeonatos seriam através das famosas Olimpíadas Rainha da Borborema, Olimpíada do Exército, Jogos Mirins. Eu sempre toco nesse ponto. Onde existia aquela fermentação, aquela coisa... Era brincadeira sadia entre as escolas, uma rivalidade boa, rivalidade, né? Era direção num ginásio, era pai. Hoje em dia a gente encontra ginásios vazios. Né? Poucos atletas procuram, quer no handebol, quer no voleibol, quer no basquete. Isso é uma preocupação. Eu já milito no voleibol há bastante tempo, tenho andado aí pelo Nordeste e a situação não é diferente. Né? Existe uma defasagem muito grande. E eles estão partindo agora para a rede pública. Eles estão querendo, por exemplo, dar um tênis, um vale-transporte, uma bolsa escolar para aquele menino de periferia venha para praticar o voleibol. O que era natural antes, hoje tem que ter um incentivo a mais, né? Tem que ter algo a mais, senão Exato, não você há tem que busca. procurar, tem que oferecer alguma coisa. Né? A gente sabe que essa juventude hoje, ela está totalmente dispersa no mundo da tecnologia, não é ruim, mas certo, do ponto de vista... para a nossa área é desmotivante, porque as escolas fazem a sua parte. Joaquim tocou, grandes escolas é fundamental. E hoje uma escola em Campina Grande que realmente investe, é o Colégio Motiva. A gente vê a prática de todas as modalidades em Campina Grande. Nós temos desde o basquete, handebol, voleibol, futebol, natação, judô. Então é uma escola que está investindo. Vai inaugurar agora em julho um ginásio, uma arena, uma escola com um potencial grandioso de material humano, investe hoje no esporte. Está acreditando. A escola acredita ainda nessa... Eu acho que deveria seguir exemplo para as outras escolas, né? O CAD, por exemplo, é uma tradição em todos os esportes, handebol, basquete, vôlei. Né? Ludinas, na minha época das damas nem se fala, né? Lá praticava-se tudo também. Hoje, Ludinas, né? O Estadual da Prata também já foi uma referência boa. Eu participei de uma época de jogos que existia a rivalidade, né? Eu peguei a rivalidade CAD Pio 11, depois CAD Damas, depois CAD Sepuc, né? Quer dizer, e tudo isso você participava de jogos com quadra cheia, certo? E jogos de excelente qualidade, a gente que é técnico, como o Ricardo falou, já temos um bom tempo no batente, meninos que tinham menos condições de ginásio, de material para trabalhar, e que tinha uma técnica assim apurada. Hoje os meninos conseguem assimilar as coisas bem mais rápido, tem uma qualidade bem melhor, porque a televisão ajuda, tem internet, TV a cabo, essas coisas, tem material para assistir um jogo, mas o espaço está diminuindo. Né? E tem outro agravante também, né, que é a questão, as escolas hoje, principalmente as escolas privadas, elas estão colocando muitas atividades extras para os meninos. Tem escola que as crianças e os adolescentes estão, além do turno da manhã ou da tarde, o turno regular, está mais 3 turnos na escola fazendo atividade. Seja então, ela lúdica, como seja arte, alguma coisa, mas também essa preocupação também demasiada com o vestibular, também essas coisas mudaram muito. Atividade de estudo, né? Não é nem lúdica, eu passo por isso com a minha filha, que 3 vezes na semana, uma vez está fazendo avaliações e 2 é assistindo aula. Fora curso de inglês que tem que fazer. Então, o esporte muitas vezes vai terminar ficando em segundo plano, porque é uma preocupação dos pais em querer que o seu filho tire uma boa nota no Enem e seja aprovado.
Então, quem é que vai perdendo com isso? Quem vai perdendo é o esporte, ele vai sempre ficando para o último plano. E se a clientela não está procurando, as escolas não vão investir. Tem escola aí que tirou quase todos os seus professores e colocou estagiários. E o que me deixou triste, assim, que é uma escola tradicional de Campina Grande, e que um estagiário dizia aos alunos, em conversa com eles, ele dizia que estava ali só enquanto não arranjava uma coisa melhor para fazer. Quer dizer, aí fica complicado. É complicado, né? Então ele está ali passando o tempo dele, entregando a bola para a criança brincar, para o adolescente brincar, e o que aconteceu é que hoje o basquete que existia nessa escola não existe mais. Né? Na verdade, também eu acho que os institutos, seja o MEC ou quem quer que seja, né, não acompanham, não há uma fiscalização, né, para que haja cobrança, porque a educação física é fundamental. Né? Infelizmente, alguns vão levando com a barriga e não tem ninguém aí justamente para cobrar o rigor mínimo, né, das escolas. Bem, a gente tem um representante do basquete, um do vôlei, outro, né, esporte de quadra, que é o handball, é representado também por ele, que é conhecido, inclusive dos dois aqui, o Ricardo Medeiros, e a gente foi ouvir a opinião dele sobre o porquê também o handball, embora pareça estar até numa situação um pouco melhor do que o basquete e o voleibol, não vem sendo procurado como em outros momentos. Isso já vem recorrente de anos anteriores, né? Nessa categoria de 12 a 14, que é a categoria infantil, eu acho que são dois aspectos muito importantes que acontecem. Primeiro, as escolas privadas não estão investindo em todas as modalidades, elas elegem uma ou outra modalidade e faz o investimento nessas modalidades. E aí diminui o campo de trabalho de profissionais também, é um outro problema. Segundo, com a transição do ensino fundamental ser passado para a rede municipal gradativamente está preparando e construindo os seus ginásios. Nem todas as escolas ainda têm ginásio, mas já temos as boas notícias, várias escolas já estão recebendo, a prefeitura está buscando investimento no Ministério e já estão recebendo recursos e estão construindo os ginásios. E eu acho que gradativamente isso vai ser resolvido, porque nós temos bons profissionais na rede municipal e com a infraestrutura sendo preparada para esses profissionais, as equipes voltarão a surgir. Vou fazer uma pergunta para os dois aqui para a gente finalizar, porque tempo falta, porque o debate ele é muito mais amplo, né? A gente poderia estar conversando aqui com um pedagogo, conversando com um psicólogo, com várias pessoas que, direto ou indiretamente, estão imbuídos aí nesse processo de tentar, quem sabe, aí, fazer com que o esporte amador volte a ser aquele da década de 80, de 90, que eu acho que foi onde realmente a gente via competições como a gente falou agora aqui, Jogos Mirins, né, Rainha da Borborema, né, Olimpíada do Exército, entre outras, e Copa Sesc, de futsal também, competições tradicionais. O Ricardo falou também sobre a situação do handball. A gente tinha, em outros momentos, aí, projetos até federais, como Mini Hand, né, que eu acompanhei de perto, que surgiu e tinha uma resposta rápida, só que a gente não viu prosseguimento, né, em relação a isso. A gente vê que a falta de incentivo, ela às vezes está dentro de casa também. Né? Os pais não se preocupam em acompanhar, em incentivar. O filho, às vezes, é melhor que esteja ali dentro de casa jogando videogame ou no celular, né, por conta da insegurança e tudo mais. Mas vamos olhar para o lado do profissional que vocês são. Né? Esse lado aí a gente já falou até muito, eu acho que debate existe sobre esse lado aí em vários momentos. O profissional hoje que sai da UEPB, por exemplo, que sai do curso de Educação Física, a gente vê que o crescimento nas academias hoje a procura é enorme, o mercado tem se ampliado. Ele tem estímulo hoje para ser um professor de vôlei, ou professor de basquete, ou professor de handball, porque são praticamente as mesmas figuras que na época em que eu jogava, né, na época das damas, praticava vôlei, ainda atuam hoje e estão de parabéns, pessoas como você, entre outros, aí, meu ex-professor Renato, né, o Thomas, o Sérgio, o Ivanildo, estou falando de alguns que eu tenho conhecimento direto na época das damas, são as mesmas pessoas praticamente que estão ali atuando. Os jovens parece que hoje não tem mais esse estímulo dentro da faculdade, né? Não sei se eu estou errado. Não, Gustavo, você falou muito bem, né? A UEPB hoje, apesar de grandes profissionais que tem lá, na universidade, os professores, alguns foram meus professores, continuam lá e continuam com excelente trabalho, mas
clientela hoje, os alunos que entram no curso de educação física, a sua grande maioria estão procurando o mundo do fitness. Personal trainer, né? Exatamente. Financeiramente é indiscutível, a superioridade é muito maior. Enquanto um professor, por exemplo, do estado ou do município está ganhando em torno de R$2.000 para trabalhar 60 horas por semana, né? 30 e 30 em cada um, e muitas vezes sem aquela condição ideal, um cara que faz um personal com três clientes pode estar fazendo isso aí. Em uma semana. Certo? Em uma semana e com um horário bem tranquilo. Ou seja, então estão procurando a comodidade e a facilidade, né? É muito mais, eu vou ter uma vida muito mais light. Eu, por exemplo, eu dou aula todos os dias, de 7 da manhã às 5 da tarde. Certo? Quando tem evento, eu ainda trabalho muito mais. Quando tem jogos, horário final de tarde, chego em casa à noite. E já trabalhei muito mais, dava treinamento até 9 horas da noite. Então, hoje, o pessoal vendo isso, eles foram alunos da gente. Eu tenho vários alunos, ex-atletas de basquete que estão nesse mundo hoje, e eles estão optando por outro lado. Infelizmente, a gente vai perdendo. Mas eu acredito que um bom investimento dos poderes públicos, né? A prefeitura está investindo na recuperação do ginásio, falta investir em profissionais, colocar dentro desse ginásio para trabalhar com escolinha, que isso é importante e não está sendo feito. Nós temos muita gente boa aqui em Campina Grande, muito profissionais de ponta. E o exemplo maior agora, você estava falando do futebol de 5, né? O professor Márcio, um excelente profissional que faz um trabalho praticamente voluntário. Isso. Certo? O professor Adjaí, que está fazendo um trabalho voluntário com 550 crianças no Meninão, certo? De escolas públicas, vai na escola pública, coleta os meninos, convida, trabalhando de graça, certo? Numa quadra pública, ou seja, e o pessoal não vê isso, né? Não procura melhoras. Isso não é só no basquete, não, né? Isso é em todos os esportes. Então, agradecer, Joaquim, pela participação. Ricardo, fica claro, então, a falta da política pública não é só de incentivar a criançada a praticar esse esporte, mas os professores também terem esse incentivo para irem justamente destinados a mudarem a vida dessas crianças, dos jovens, porque se for dessa forma, né, e a criançada hoje totalmente desestimulada, né, com outros interesses, fica difícil o professor fazer milagre dentro da escola também, diante também da falta de estrutura. Né? Você falou bem, há 20 anos atrás nós estamos nessa luta, né, Joaquim? E realmente não tem aparecido professores novos de modalidades como basquete, vôlei, handebol. Isso é preocupante, porque prova que o estímulo talvez não está sendo atrativo para eles trabalhar em escola. E personal trainer hoje em dia toda academia tem e é mais rentável financeiramente. Né? Mas aí eu acredito que, como o Joaquim falou, é uma questão de política, incentivo para que essas pessoas que estão dentro da universidade saiam com essa visão de mercado, em trabalhar o desporto escolar, que é interessante. A gente precisa de cara nova, a gente precisa de gente que queira estimuladamente trabalhar, né, e motivar o esporte através, né, de um bom trabalho. E qualificação, que é o que está faltando hoje no mercado. Com certeza. Então, obrigado ao Joaquim, obrigado também ao Ricardo. Obrigado. Importantíssimo que a gente debata sobre esse assunto, porque eu sou de uma época, e com certeza os dois também aqui, né, em que havia essa rivalidade gostosa entre as escolas. Na minha época, no caso do vôlei, era muito CAD, depois teve o CDI, né, o CEPUC também. Quer dizer, era bom você jogar, né, saber, vai se preparar para derrotar outra escola, e aí depois já tinha a brincadeira fora. Tinha as aberturas, tinha as aberturas do Meninão lotado em abertura de jogos. Hoje os jogos acontecem até internamente dentro das escolas, numa quadra pequena, porque o pessoal não está interessado. É complicado. Então, políticas públicas é o básico, né, investimento nas pessoas, na estrutura, e aí é consequência, né, para que esses profissionais sejam estimulados a estimularem a criançada. Se não for assim, realmente fica complicado diante da situação bem colocada aqui pelo Joaquim, financeiramente falando e estruturalmente falando também. Pessoal, pausa rápida, daqui a pouco o assunto é justamente futebol profissional aqui no Itarará Esportes. Até já.